E aí, galera, beleza? Aqui é o seu Chapa, direto do meu estúdio improvisado, para mais um vídeo que vai fazer você pensar. E olha, a história de hoje é daquelas que dão um nó na garganta, mas também enchem o peito de orgulho. Sabe aquele gringo que chega no Brasil achando que aqui só tem macaco, futebol e mulher de biquíni? Então, segura essa. O título de hoje é clickbait, sim, mas é 100% real. A francesa Patricinha que chamou o Brasil de selva, mas chorou por causa disso. Pega a pipoca, se ajeita na cadeira, porque a gente vai desconstruir esse preconceito europeu tijolo por tijolo. Vamos nessa! Paris. Paris. A capital da arte e da gastronomia, o epicentro do que eles chamam de cultura refinada. Era nesse universo de croissants perfeitos e arrogância sutil que vivia uma mulher chamada Claire. E quando eu digo vivia, quero dizer que ela personificava cada centímetro quadrado daquele lugar. O pai dela era CEO de uma multinacional, a mãe, designer de uma grife de luxo. Claire nasceu num berço de ouro, enrolada em lençóis de seda egípcia. Desde pequena, sua vida era uma partitura de música clássica e balé, com férias em Veneza e tardes de desenho no Louvre sendo tão comuns quanto ir à padaria para nós. Criada nesse aquário de privilégios, Claire desenvolveu uma filosofia de vida muito simples. A riqueza material era a prova irrefutável da felicidade humana. Para ela, a beleza estava na forma, não na função. A cultura se resumia à liberdade de expressão artística, desde que essa expressão coubesse numa galeria de arte ou num teatro. Ela acreditava piamente que o Ocidente, e mais especificamente a França, era a forma perfeita da civilização. Qualquer outra coisa era. Bem, era uma tentativa. E o Brasil para Claire? O Brasil era uma bagunça colossal. Um caos tropical. O trânsito engarrafado, as pessoas se espremendo em motos como se fossem acrobatas de um circo sem lei. Na sua mente, a imagem do Brasil era um mosaico grotesco montado com recortes de reportagens sensacionalistas, favelas sujas, violência armada, e um povo que só sabia sambar e chutar uma bola. Palavras-chave que para ela, eram a antítese da sofisticação. Uma sociedade presa a uma cultura comercial de curta visão pode ter algum futuro? Ela se perguntava, retoricamente, claro. A inovação que nasce do espírito livre, isso simplesmente não existe no Brasil. A opinião de Claire era clara como cristal. A França era o auge, e o resto do mundo era apenas um seguidor tentando copiar, sem sucesso. Mas um dia, o telefone tocou. E a notícia que veio do outro lado da linha foi tão inacreditável que abalou as fundações de seu mundo perfeitamente curado. Era sua irmã, Marine. A pessoa que ela mais respeitava e confiava no mundo. Eu decidi morar no Brasil, disse Marine, com uma calma que só tornou a notícia mais chocante. Eu encontrei alguém. Vou me casar. A frase fez o coração de Claire gelar. Ela imediatamente questionou com a voz embargada de incredulidade: morar no Brasil? Você que ama tanto a liberdade. Como você pode ir para um lugar tão caótico? Sua perplexidade rapidamente se transformou em raiva. Uma pessoa talentosa como você, por que raios você iria se enterrar numa ilha subdesenvolvida? Eu não consigo entender. Na mente de Claire, o Brasil era um país que só sabia montar peças para os outros, um lugar com medo de inovar, que sufocava a individualidade em nome de um coletivismo barulhento e sem propósito. A escolha de Marine, para ela, era o mesmo que jogar o próprio futuro no lixo. Existem tantos países mais desenvolvidos no mundo, Marine. Ela quase gritou, antes de desligar o telefone e soltar um suspiro profundo e frustrado. A partir daquele dia, uma mistura de dissonância cognitiva e uma arrogância que ela confundia com preocupação começou a crescer dentro de Claire. Uma emoção instável que a corroía por dentro. E seu desprezo pelo Brasil estava apenas começando. A decisão de Marine a deixou tão abalada que ela precisava de reforço. Convocou suas amigas para um café, num daqueles lugares chiques onde o macaron custa o olho da cara, na esperança de encontrar validação para seus sentimentos. Mas nem o doce mais requintado conseguia acalmar sua ansiedade. A Marine vai morar no Brasil, Claire murmurou como se confessasse um crime.
A primeira a reagir foi Helena, uma designer de interiores. Não pode ser. A nossa Marine? Ela arregalou os olhos, segurando uma risadinha. Olha, por mais avassalador que seja o amor, abandonar a sofisticação francesa para viver naquela selva sul-americana? É inacreditável. Ela deu de ombros, um gesto que dizia que desperdício. Chloé, uma artista plástica que pintava quadros abstratos, também suspirou. Brasil. Só de ouvir o nome já me sinto sufocada. Todo mundo amontoado, correndo atrás da última modinha, né? Como a Marine, com aquele espírito livre dela, vai sobreviver num lugar daqueles? A diferença cultural é maior do que se imagina. Lá não existe uma base artística de verdade, Claire emendou, sentindo-se confortada. Se você tenta mostrar sua individualidade, é visto como um excêntrico. Não há espaço para a arte florescer. Essas palavras eram música para os ouvidos de Claire. Elas validavam sua visão de mundo. Ela não estava errada, estava certa. A raiva e a ansiedade pela escolha da irmã se transformaram numa certeza arrogante. É verdade. A Marine vai se arrepender rapidinho. Para ela, o ápice da cultura estava ali em Paris. As obras de arte do Louvre, os restaurantes com 3 estrelas Michelin, os desfiles de moda. Tudo que havia de melhor no mundo estava concentrado ali. Em comparação, a cultura brasileira era uma cópia grosseira. As igrejas barrocas e as festas de rua não se encaixavam na vida moderna, e a culinária, baseada em frituras gordurosas e churrasco, não oferecia a alegria sutil de uma verdadeira experiência gastronômica. O famoso jeitinho brasileiro a deixava arrepiada. Para ela, era apenas uma desculpa para a mediocridade e a desordem. E para piorar, uma palestra de um sociólogo famoso veio para cimentar suas convicções. Em um seminário prestigiado em Paris, o professor Renaud, um intelectual que era figurinha carimbada na TV e tinha uma legião de fãs, subiu ao palco. No simpósio intitulado O Futuro das Nações em um Mundo em Mudança, o professor comentou sobre o Brasil. O Brasil foi uma economia que surpreendeu o mundo com seu potencial, mas agora, devido aos riscos políticos, uma estrutura social estagnada e a falta de uma cultura de marca forte, está perdendo seu dinamismo. Um lugar que não consegue construir uma identidade própria não tem futuro. A frase ecoou na mente de Claire, alinhando-se perfeitamente com suas crenças. É isso. O Brasil já era, ela pensou. Isso tornava a escolha da irmã ainda mais imperdoável. A Marine só pode estar sendo enganada por uma fantasia. Assim que ela enxergar a realidade, vai cair em si. Com essa convicção, sua certeza na própria superioridade se inflou como um balão. Nos olhos de Claire, o Brasil estava irremediavelmente rotulado, um país atrasado, um lugar sem charme algum. E ela não aguentava mais. Decidida, comprou uma passagem. Ela iria até lá para convencer a irmã, para arrancar Marine daquela ilusão estúpida. Paris era o centro do mundo, e isso não estava em discussão. Enquanto o avião cruzava o Atlântico, ela imaginava a vida miserável que a irmã devia estar levando, ensaiando os discursos que faria. Foi com esse roteiro mental que ela desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No instante em que deu o primeiro passo para fora do portão de desembarque, suas sobrancelhas se arquearam levemente. Era mais moderno do que ela esperava. O saguão de desembarque tinha um pé direito altíssimo, era limpo e surpreendentemente organizado. As placas de sinalização eram claras e fáceis de entender, e os funcionários do aeroporto, educados. Mas aquele sorriso padronizado para ela parecia vazio, sem alma. Ela rapidamente descartou a boa impressão, resmungando com arrogância para si mesma. Para retocar a maquiagem, entrou num banheiro e no momento seguinte prendeu a respiração. O cheiro que a recebeu não era de desinfetante, mas de uma fragrância suave e floral. O chão brilhava sem uma única mancha. Os espelhos impecáveis, sem uma única marca de dedo. Parecia mais o lounge de um hotel de luxo. Não é possível. Isso é o banheiro de um aeroporto? Ela murmurou, incrédula. Mas a surpresa só aumentou.
Era o banheiro de um shopping de luxo, o Shopping Iguatemi, onde Marine havia marcado de encontrá-la. Ao abrir a porta de uma das cabines, o queixo de Claire caiu. A tampa do vaso sanitário se abriu automaticamente. Na parede, um painel com botões que parecia o cockpit de uma nave espacial. Mas o que é isso? Ela pensou, estendendo a mão com hesitação. Pressionou um botão e descobriu um assento aquecido, um jato de água suave e até mesmo uma função de secagem com ar quente. Cada nova descoberta a deixava mais confusa. Que selvagem! Mas não é nada desagradável. Na verdade, é bem confortável. O caos em sua mente começou a se instalar. Era um tipo de beleza completamente diferente da funcionalidade fria da França. Era um cuidado meticuloso, um carinho nos detalhes que mexia com seus sentidos. Uma pequena rachadura começou a se formar em sua muralha de valores. Até num lugar tão íntimo eles buscam tanto conforto. Mas isso aqui é normal? Ao sair do banheiro, as bochechas de Claire estavam coradas de excitação e perplexidade. Ela ainda não compreendia o valor do Brasil, mas sua impressão de lugar estranho e incompreensível se aprofundava. Realmente, que lugar esquisito, ela disse para si mesma. Mas em sua voz, além da negação, já se infiltrava um pingo de curiosidade. Claire finalmente encontrou a irmã. Marine, que a esperava na saída, continuava com a mesma aparência intelectual de sempre, mas parecia mais leve e mais serena. Para ir até o apartamento, Marine chamou um Uber. Assim que entraram no carro, Claire notou algo diferente. O motorista, um senhor simpático chamado Carlos, virou-se para trás com um sorriso de orelha a orelha. E aí, tudo beleza? Primeira vez em Sampa, moça. Claire, acostumada com a distância profissional dos motoristas parisienses, ficou sem reação. Sim, respondeu, seca. Mas Carlos não se abalou. Seja bem-vinda então. Vai adorar. A cidade é uma loucura, mas o povo é gente boa. Precisando de dica de restaurante, de parque, é só falar, viu? Quer uma balinha? Ele ofereceu um pote de balas de hortelã. Claire olhou para Marine, que sorriu. É normal, Claire. As pessoas gostam de conversar. Durante todo o trajeto, Carlos falou sobre o Corinthians, reclamou do trânsito, perguntou sobre a vida em Paris e contou uma piada. Não havia o silêncio respeitoso, quase fúnebre dos transportes europeus. Era um barulho humano, caloroso, que a princípio a irritou, mas que aos poucos começou a criar uma estranha sensação de conforto. Ao chegarem ao prédio de Marine, no bairro dos Jardins, outro choque. A fachada do condomínio era elegante, com uma portaria 24 horas, segurança rigorosa e um lobby que mais parecia o de um hotel 5 estrelas. Quando Marine abriu a porta de seu apartamento, o queixo de Claire caiu pela segunda vez no dia. A sala de estar era digna de um apartamento de luxo em Paris. Janelas enormes davam para a paisagem urbana de São Paulo, os móveis eram minimalistas e até a sombra projetada pelas luminárias parecia ter sido cuidadosamente calculada. Essa era a vida no Brasil? A cozinha tinha equipamentos de última geração, o banheiro uma banheira espaçosa e na varanda, vasinhos de ervas criavam um ambiente relaxante. A delicadeza estava em cada detalhe daquele lar. Por quê? Por que eu me sinto tão em paz aqui? Ela pensou. Mesmo no meio do que ela considerava um caos, Claire começou a perceber que a vida naquela ilha que ela julgava primitiva e apertada era, na verdade, mais atenciosa com o próximo, protegendo o conforto e a segurança de uma forma que ela nunca vira. No entanto, os valores que ela cultivou por tanto tempo não eram fáceis de quebrar. Isso deve ser só uma fachada. É tão arrumado que não parece natural. Com certeza existe um grande custo por trás disso tudo, ela tentava se convencer. Mas ao mesmo tempo sentia uma pontada de dor, como se estivesse apenas sendo teimosa. Será que ela já estava percebendo que sua visão de mundo sobre o Brasil começava a ruir? Alguns dias depois, Claire e Marine caminhavam pela Avenida Paulista num domingo. A avenida, fechada para carros, estava lotada de gente, um mar de humanidade pulsante. Famílias passeando, ciclistas, artistas de rua.
Para sua surpresa, Claire não se sentia fora de lugar. A calçada estava limpa, sem um pingo de lixo. As pessoas, apesar da multidão, respeitavam o espaço umas das outras. Os vendedores ambulantes sorriam, mantendo uma distância agradável. Havia uma regra invisível fluindo ali, mas ninguém parecia estar sendo forçado a nada. Foi então que de repente o impensável aconteceu. Marine parou com uma expressão de dor. Ela se agachou pálida com a mão na barriga, suando frio. Marine! O que foi? Claire gritou entrando em pânico. No meio daquela multidão, ela se sentiu impotente. Alguém, por favor, me ajude, ela berrou, em seu francês carregado de desespero. E naquele instante ela viu algo que jamais esqueceria. A multidão ao redor dele se moveu. Você tá bem, moça, disse um homem de terno, sendo o primeiro a se aproximar. Eu vou chamar o SAMU, ele falou, já discando 192 no celular, sem hesitar. Uma vendedora de uma loja próxima correu com uma garrafa de água e uma toalha. Uma senhora que passava começou a abanar Marine com seu leque, tentando aliviar o calor. Todos eles cooperavam. Ninguém ficou apenas olhando. Era como se cada um tivesse recebido um papel e o estivesse desempenhando com uma naturalidade desconcertante. O que é isso? Claire pensou. Uma cena como essa seria impossível em Paris. Ali na sua frente, estranhos demonstravam uma preocupação genuína por outra estranha, uma estrangeira. Ninguém parecia pensar em recompensa. A ação deles era tão espontânea que parecia inacreditável. Isso é o Brasil? Logo os paramédicos do SAMU chegaram. Com calma, mas com uma seriedade profunda, eles verificaram o estado de Marine e, em um inglês fluente, explicaram detalhadamente a situação para Claire. A compostura deles, o julgamento preciso mesmo na emergência, sem jamais perder o cuidado com o ser humano, a tocaram profundamente. Marine foi levada para o hospital. Para o choque final de Claire, a ambulância os levou a um hospital particular de ponta, o Albert Einstein. Ela esperava uma clínica precária, mas encontrou um lugar com instalações impecáveis, mais limpo e mais moderno que muitos hospitais franceses. Após ser examinada, veio o alívio, era apenas uma intoxicação alimentar leve, e a situação de Marine se estabilizou. O quarto era bem equipado e imaculado, as enfermeiras a cumprimentavam com um carinho genuíno, e o médico a examinou com uma atenção meticulosa que deixou Claire sem palavras. Deitada na cama, já se sentindo melhor, Marine disse calmamente, Claire, o que você viu hoje? Isso é o dia a dia do Brasil. O calor humano. Não é só um espírito de serviço, é uma cultura de cuidar do outro que se manifesta naturalmente. Você consegue entender um pouco agora por que eu escolhi este lugar? Aquelas palavras atingiram Claire como um raio. A imagem depreciativa que ela tinha do Brasil começou a se desfazer, peça por peça, e cada memória recente brilhava com uma nova luz. A limpeza do banheiro do shopping, a conversa animada no Uber, os pequenos gestos das pessoas na rua. Tudo nascia de um sentimento de cuidado com o próximo. Uma gentileza que não se pode medir com dinheiro, uma sensação de segurança que vem do apoio mútuo. Essa é a verdadeira riqueza deste lugar, ela percebeu. Eu não sabia de nada, Claire sussurrou, e grossas lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Do lado de fora da janela do quarto, a paisagem noturna de São Paulo se estendia. Para a antiga Claire, as luzes dos prédios eram apenas pontos de luz inorgânicos. Mas agora cada uma daquelas luzes parecia iluminar a vida e o coração caloroso de alguém. Vendo Marine respirando tranquilamente na cama, Claire murmurou as palavras que vinham do fundo de sua alma, eu estava errada. Ela se levantou da cadeira, segurou a mão da irmã com delicadeza e confessou que guardava há tanto tempo. Marine, eu te peço desculpas, de verdade. Eu menosprezei sua escolha de vir para o Brasil. Eu sempre achei que aqui era um lugar caótico e sem futuro. Mas tudo isso era preconceito. Aqui existe uma riqueza que o dinheiro não pode comprar. A cultura de se importar, de ajudar aos outros. A segurança, a limpeza, a educação.
Nada disso é superficial. Dá pra ver a alma das pessoas. Marine sorriu, apertando a mão dela de volta e assentiu silenciosamente. Obrigada, Claire. Fico feliz que você tenha entendido. Na manhã seguinte, ao deixar o hospital, Claire embarcou em sua viagem de volta com uma nova determinação. Ao retornar a Paris, ela era uma pessoa diferente. Ela contou sua experiência no Brasil aos amigos com uma sinceridade crua. Quando a Marine desmaiou, os brasileiros na rua vieram ajudar imediatamente, sem pedir nada em troca. E ninguém entrou em pânico. Eles simplesmente agiram com calma e eficiência. E o metrô? Ela continuou, lembrando-se de uma viagem que fez, era silencioso como uma biblioteca. Ninguém obrigava ninguém a seguir as regras, mas todos, naturalmente, pensavam nos outros. Seus amigos, a princípio céticos, foram aos poucos sendo cativados pela seriedade em sua voz e começaram a escutar de verdade. Então ela criou um blog para registrar suas experiências. O blog chamado Um Novo Olhar sobre o Brasil descrevia com uma escrita delicada sua jornada, a experiência na Paulista, o choque com os banheiros públicos, o comportamento das pessoas e a filosofia por trás da cultura brasileira. Os artigos começaram a receber uma enxurrada de comentários. Quero muito conhecer um Brasil assim, existem tantas coisas que eu não sabia sobre essa cultura. O respeito e a emoção que nasceram em Claire já não eram uma pequena chama, mas um fogo que começava a se espalhar silenciosamente. Ela finalmente entendeu que a felicidade humana não se resumia à liberdade, nem apenas à riqueza. Era a força silenciosa, invisível, de cuidar, proteger e apoiar uns aos outros. Essa era a verdadeira força daquele lugar, o Brasil. O blog de Claire, Um Novo Olhar sobre o Brasil, teve uma repercussão surpreendente em poucos meses. Seus textos, escritos com uma sensibilidade afiada, capturaram o coração de muitos franceses. É como se eu estivesse no Brasil, preciso conhecer mais, minha próxima viagem com certeza será para o Brasil. Comentários como esses se multiplicavam. O blog cresceu e se tornou um fenômeno, ultrapassando 5 milhões de visualizações mensais. As fotos que ela postava, mostrando os cantos de São Paulo, a beleza nos detalhes e a serenidade em meio à agitação, trouxeram uma surpresa e um fascínio renovados para seus leitores. O número de seguidores em suas redes sociais ultrapassou a marca de 1 milhão em um piscar de olhos. A hashtag Outro Brasil se tornou um trending topic. Suas postagens transcenderam o diário de uma viajante e se tornaram um movimento cultural. O impacto chegou à sociedade como um todo. Inspiradas pela experiência de Claire, agências de turismo francesas lançaram novas campanhas promocionais. A demanda por voos para o Brasil aumentou mais de 30% em relação ao ano anterior. Pontos turísticos no Brasil tiveram que imprimir folhetos em francês às pressas. Essa onda, apelidada de Efeito Claire, chamou a atenção da mídia internacional. A BBC e a CNN produziram reportagens especiais, questionando se não havia chegado a hora de reavaliar a imagem do Brasil. Até mesmo os intelectuais que antes faziam críticas ácidas ao país começaram a reconsiderar seus pontos de vista. O espírito brasileiro pode oferecer a inspiração necessária para o homem moderno, tão solitário, dizia um artigo. Em uma sociedade que só busca eficiência e lucro, talvez a verdadeira riqueza esteja em outro lugar. Essas vozes, embora quietas, começaram a se espalhar. A própria Claire foi movida por um novo senso de missão. Ela fundou uma organização sem fins lucrativos na França chamada Amitié Formosa, Amizade Formosa, dedicada a promover o intercâmbio cultural entre a França e o Brasil. O primeiro grande evento, Sabores do Brasil, realizado no centro de Paris, foi um sucesso estrondoso, superando todas as expectativas. Crianças se encantaram com o preparo do açaí na tigela, ficaram fascinadas com os traços da capoeira, aprenderam a usar talheres para comer feijoada. Seus olhos brilhavam como se tivessem embarcado numa grande aventura. Eu nunca imaginei que os franceses teriam tanto interesse pela cultura brasileira, disse Claire, emocionada, olhando para o salão lotado. Não era apenas um modismo. Era um encontro de culturas que abalava certezas e tocava o coração das pessoas. E o ponto de partida de tudo isso foi o que sua irmã, Marine, lhe ensinou:
o coração acolhedor do Brasil. Cada palavra que Claire escreveu acabou cruzando o oceano e tocando o coração do mundo. Seu blog foi traduzido para vários idiomas. Leitores de diferentes países se identificaram com suas palavras, e o desejo de ir ao Brasil e entender melhor o Brasil se tornou uma correnteza imparável. Instituições de ensino na Europa introduziram cursos sobre a educação cívica e o calor humano da cultura brasileira. Debates sobre como deveria ser uma sociedade mais solidária se tornaram cada vez mais comuns. Claire passou a ser convidada para palestras e seminários, tornando-se uma contadora de histórias, uma porta-voz da riqueza espiritual do Brasil. A mudança de valores de uma única pessoa pode, sim, começar a mudar o mundo. Com essa convicção, ela continuaria a espalhar sua mensagem. E a bela cultura e os valores calorosos do Brasil, sem dúvida, continuarão a iluminar o coração de muitas pessoas. E aí, cara? Que história, né? É aquilo que a gente sempre fala aqui no canal. O Brasil tem 1000 problemas, a gente vive eles todos os dias, a gente sabe. Mas o que nenhum dinheiro compra, o que nenhum gringo pode tirar da gente, é esse coração gigante. É a nossa solidariedade no perrengue, é a nossa alegria de viver mesmo com as contas para pagar. É o nosso maior superpoder. Lacrou ou não lacrou? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história e se você já passou por alguma situação que te encheu de orgulho de ser brasileiro. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer, se inscrever no canal e ativar o sininho.